Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Maria Imaculada, pessoal. Aqui nós estamos na Casa de Retiro para Seminaristas. Aqui nós vamos conhecer Mário, Túlio, Nailson. Então vocês vão conhecer o testemunho dessa galera e como que eles tiveram a sua experiência com Deus. Vocês vão poder se aprofundar e entender até mesmo a própria vida através do testemunho deles. Ver também como Deus quer vos agraciar, assim como vos agraciou a todos. Como funciona a questão do estado de vida, como funciona a questão da vocação. Você aí que se pergunta, será que eu sou chamado ao sacerdócio? Eles podem responder um pouco a pergunta, mostrando um pouco da vida de cada um. Se arrependem, se foi bom, se foi fácil, se foi difícil. Tudo isso mais adiante. Olá galera, tudo bem? Eu me chamo Túlio, sou seminarista da Arquidiocese de Salvador e estou aqui para falar um pouco a respeito do meu histórico vocacional. Bem, eu me recordo de, já no ambiente familiar, ter, na figura dos meus pais, este primeiro testemunho que me remetia à experiência com Deus. Aos 7 anos de idade, eu me dirigi certa vez para minha mãe e a perguntei: minha mãe, Deus sonda os nossos pensamentos? Obviamente aqui com a linguagem de criança, né? E ela me disse que sim. E naquele momento eu despertei para o fato de que havia um Deus que me acompanhava e que estava ao meu lado durante todos os instantes. O caminho foi sendo percorrido, as idades foram chegando ao longo do tempo e eu fui percebendo também o testemunho evangélico na figura dos meus avós, na figura dos meus padrinhos, dos meus tios, e o testemunho de toda a minha família foi fazendo com que pouco a pouco eu fosse sendo inserido no ambiente da igreja, no ambiente eclesial. Pude adquirir os sacramentos da iniciação à vida cristã, o batismo, a primeira comunhão e a Eucaristia. Tendo recebido o sacramento da Eucaristia, eu fiz uma experiência de despertar para aquilo que é a igreja. Olhando para a figura das pessoas que ali se encontravam, eu me perguntava, por que elas se portam desta maneira? Por que elas se relacionam assim com um Deus que aos meus olhos é invisível? Por que elas juntam as mãos assim, postas? Por que elas dobram os joelhos, fecham os olhos, erguem os braços? Eu quero fazer essa experiência que elas fazem. Eu cheguei a esta conclusão. E perseverei na minha caminhada na igreja, ali durante a minha pré-adolescência. Os meus colegas de turma de primeira Eucaristia já não recorriam mais à igreja tanto quanto eu. Receberam o sacramento e depois se dispersaram. Mas eu tinha um porquê estar ali. As pessoas da igreja, por perceberem a minha perseverança, depois me convidaram para me tornar coroinha. Na experiência deste convite, eu pude notar já a manifestação da eleição de Deus dirigida a mim. Eu retornei para casa muito alegre por haver recebido este convite e compartilhei com a minha mãe este chamado. Ao ser coroinha, eu vi sendo semeado dentro de mim, ou melhor, aguçado em meu interior, a experiência de amor para com a igreja, a experiência de amor para com a Santa Missa, para com a liturgia. A figura do padre me deixava fascinado. De tal modo que, dentro de mim, foi sendo despertado o desejo de ser tal como ele era. Aquilo ainda estava como que numa penumbra, não se apresentava de forma clara para mim. No entanto, em minha consciência já estava sendo implantada um ideal de felicidade, um ideal de realização e de sucesso que estava moldado pelo padrão evangélico. Era em conformidade com o padrão evangélico que eu queria ser alguém feliz. E por pensar desta forma, aos meus 15 anos de idade, quando eu pude fazer a experiência de uma crise existencial, ao me perguntar quem eu sou, o que eu quero da minha vida, por que eu existo,
O que eu vou ser quando crescer? Isto que eu vou ser vai me fazer de fato feliz? Eu encontrei respostas em Deus. Por haver já sido imbuído destes padrões, ou melhor, destes ideais evangélicos lá na minha pré-adolescência. Então, o desejo de ofertar a minha vida radicalmente, de me doar, de me lançar por uma causa que poderia acarretar para mim a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, foi me tomando por inteiro. Foi quando eu encontrei algumas figuras nos ambientes em que eu frequentava. Que figuras são essas? Padres, seminaristas, pessoas de novas comunidades, que me deixavam intrigado pelo simples fato de estarem próximas a mim. Então eu me dirigia até elas, me reportava até elas e começava a lhes indagar, procurando saber por que elas se ofertaram desta forma, como é este estilo de vida, o que elas fazem no seu cotidiano. E pouco a pouco eu fui me identificando com aquela modalidade de vida, com aquela modalidade de entrega. Era daquela forma que eu queria viver o resto dos meus dias. Um seminarista em especial me apresentou um grupo de discernimento vocacional que poderia me auxiliar nesse caminho que eu queria concretizar na minha existência. Então eu me encaminhei para o grupo de discernimento vocacional do Seminário São João Maria Vianney e passei por 3 anos ali, nessa experiência de contato com Deus, a fim de que Ele pudesse revelar de maneira mais nítida qual era a sua vontade específica a respeito da minha vocação. Foi ainda neste período dos 15 anos de idade que eu pude manter contato com a comunidade católica Shalom através de uma experiência mais profunda. Foi quando eu fui convidado para participar do acampamento de jovens Shalom lá em Salvador. E eu não tinha condições financeiras para poder arcar com a contribuição, a taxa de investimento do acampamento. Mas eu tinha o desejo de participar daquela ocasião. Foi quando uma senhora foi até a minha comunidade de origem pela primeira vez e me viu fazendo o comentário da missa. Terminada a missa, ela tomou a decisão de me convidar e colaborar para que eu pudesse participar deste acampamento. No entanto, ela não me encontrou e deu à filha dela a incumbência de me procurar pelas redes sociais. Ela descobriu o meu nome. Me procurando pelas redes sociais, ela me enviou o convite e eu vi naquele convite e naquela disposição para colaborar com a minha participação no acampamento, a manifestação da vontade de Deus. Então, ao participar posteriormente do acampamento da comunidade Shalom, eu fui para casa com uma experiência concreta e muito profunda, com o amor e a misericórdia de Deus. Foi então que eu iniciei uma caminhada na comunidade Shalom, engajando-me na obra, participei do grupo de oração, participei do Ministério da Liturgia, doei as minhas férias para Jesus e Deus foi falando muito ao meu coração naquele período. Simultaneamente, eu estava participando do grupo de discernimento vocacional do Seminário São João Maria Vianney. Então, desde a minha adolescência, a comunidade Shalom tem sido este suporte que ilumina, que clarifica as minhas ideias a respeito da vontade de Deus, especificamente para mim. Todo este caminho foi acompanhado por muitos anseios, muitas dúvidas, muitas expectativas e dia após dia, em meu coração, se fazia mais latente o desejo de me entregar desta forma radical à vontade de Deus. Foi quando, no dia 31 de dezembro de 2014, às 14 horas da tarde, eu recebi a carta de admissão no Seminário São João Maria Vianney, lá em Salvador, Bahia. E eu compartilhei com minha família
a concretização, a manifestação da vontade de Deus em minha caminhada. Hoje eu estou no 5º ano de formação no seminário, isto é, no 1º ano de teologia. E eu não me arrependo de ter escolhido a vontade de Deus para mim. Eu não me arrependo de ter abraçado os desígnios de Deus em minha vida. Não é fácil, mas, no entanto, as graças de Deus são maiores do que as renúncias que eu sou convidado a realizar. E para me auxiliar neste caminho vocacional, a comunidade Católica Shalom ainda tem se demonstrado como um suporte. A comunidade me convidou para participar deste retiro específico para seminaristas e desde as primícias deste retiro, Deus tem se dirigido a mim e a todos os participantes de modo a nos convidar para voltarmos à experiência do primeiro amor. Aquela experiência vocacional de eleição que me fez despertar com entusiasmo, com alegria para me lançar neste mar, nestas águas profundas. E assim tem sido esta experiência de participar do retiro. Deus se dirige para mim de forma particular e pessoal, me recordando que a vocação que eu recebi veio do alto. É uma vocação indelével, é uma vocação irrevogável, é uma vocação que me elege de forma imerecida. É uma vocação por meio da qual eu faço a experiência de fitar os meus olhos no olhar de Jesus Cristo e perceber o quanto Ele me ama, o quanto Ele tem misericórdia para comigo e me impulsiona para altos ideais de santidade. Neste percurso eu posso contar com o testemunho de vida dos santos, com o auxílio de sua intercessão em minha caminhada. E como não poderia faltar, o auxílio gracioso de Nossa Senhora me permite recomeçar a partir de onde eu me encontro. E depois de tudo isso, eu tenho como propósito me lançar nestes altos ideais de santidade, permitindo que Deus, concretamente, dia após dia, possa me dar a graça de responder sim, com maturidade, com vigor, com a integralidade do meu ser.